estar novamente, né, nesse ministério, só que agora no endereço novo, né? Glória a Deus. Vocês estão felizes por estar aqui no novo endereço? Olha, ainda tem algumas cadeiras aí, você pode convidar alguém, hein? Não se esqueça. Mas foi muito bom ouvir, né, o pastor Guilherme aqui relatar a respeito, né, de como, né, o Senhor colocou no coração dele, deu de presente, né, esse ministério para ele, às margens do rio, e deu todo o curso, né, dessa história. Isso é muito bom. E realmente o cheiro das águas do Espírito Santo de Deus, quando Ele está presente aqui com liberdade, fluindo, correndo, olha, a nossa fé é renovada, as nossas forças, o vigor volta, né? Como o pastor falou aqui, né? Você se sente fortalecido. Isso não é mérito meu nem seu. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo com liberdade. E Ele só age com liberdade se você permitir. Porque sabe qual é o segredo? É um coração quebrantado diante do Senhor. Sabe, quando o nosso coração ele fica disponível para o agir de Deus, os nossos ouvidos se abrem, os nossos olhos se abrem, a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus. E o que acontece com isso? As nossas atitudes mudam, são renovadas, a gente passa a ter uma conduta de vida que agrada o coração de Deus. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? E a palavra que eu trouxe hoje aqui para vocês fala de Gideão, também num tempo muito difícil. Está em Juízes, capítulo 6. Eu creio que você vai se identificar em alguns aspectos dentro dessa palavra, assim como eu também me identifiquei. Uma vez eu ouvi um pastor relatar que ele, quando lia a Bíblia, logo no início da sua conversão, ele ficava assim, eu ficava me procurando ali na Bíblia. Né? Porque você começa a identificar certos perfis ali, certas atitudes, comportamentos, certas situações, certos cenários, que quando ele lia, ele se deparava, opa, parece que sou eu que estou ali, parece que sou eu que estou vivendo aquilo ali, opa, eu já vivi isso, ou alguém que eu conheço viveu algo semelhante. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas isso aconteceu lá naquela época. Aconteceu. Mas olha, que lição preciosa deixa para a nossa vida nos dias de hoje. Que lição preciosa. Né? Eu digo, é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com os seus próprios erros. Porque os nossos próprios erros, né, machucam muito, doem muito. Às vezes é difícil até a gente se levantar. Então, quando você vê o erro de outro, você já fica esperto. Opa, nessa cilada eu não vou cair. Não é assim? Então, essa palavra de hoje vai nos alertar, vai nos chamar a atenção para algumas situações, sabe? O povo de Israel, eles, se você for começar a ler lá desde o primeiro capítulo, você vai verificar que o povo de Israel vinha num ciclo, vamos dizer assim, vicioso, sabe? Ele pecava, se afastava do Senhor, aí o Senhor permitia as aflições para disciplinar aquele povo, para alertar, para chamar a atenção. Opa, acorda. Mas aí o povo se arrependia, clamava por socorro e o Senhor enviava o socorro. O Senhor levantava um libertador para o povo, sabe? Mas
o povo, ele parece que vai se acostumando. Ele sabe que Deus, ele está pronto a ouvir o clamor, né? A palavra de Deus diz que ele não rejeita, né, um coração quebrantado diante dele. Só que às vezes a gente vai se acostumando com isso. Mas aqui, eu vou ler aqui no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos salteados. E você pode acompanhar, só para você entender melhor, você que ainda, de repente, não conhece a história de Gideão. Diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Lá no 3 diz: sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Lá no 6 diz assim: os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O povo de Israel, ele vivia num ciclo de desobediência. O povo de Israel fez alianças erradas, casou-se com povos estrangeiros. Tudo que Deus antes havia alertado, né, ao povo que não fizessem, o povo acabava fazendo. Sabe, o povo de Israel, eles começaram a se prostituir com outros deuses, começaram a adorar Baal, sabe? E nesse tempo, Deus permitiu mais uma vez o povo ser afligido, sabe? Então, os midianitas vinham e saqueavam tudo. O trabalho deles acabava sendo em vão, sabe? Tudo que eles plantavam, tudo acabava sendo saqueado. Só que Gideão, ele pegava o trigo e ia malhar lá escondidinho no lugar de prensar uvas, com medo, né? Sempre vigilante, atento, porque os invasores, eles podiam chegar a qualquer momento. E a palavra vai dizer que os midianitas eram numerosos e eram cruéis, a ponto, né, de deixar Israel ali praticamente sem nada, saqueavam tudo. Só que eu creio que Gideão, lá escondidinho, Gideão, ele devia conversar muito com Deus. Como muitas das vezes a gente fica escondidinho, isolado de todo mundo, e fica questionando o Senhor. Senhor, por que tanta crise? Por que tanta opressão? Por que tanta perseguição? Como o Senhor está permitindo isso? O Senhor não tem o controle de todas as coisas? Mas por que o Senhor está permitindo tudo isso? E eu entendo que o tempo que ele passava ali, ele passava conversando com Deus, porque mais à frente, quando
o anjo do Senhor aparece a Gideão, lá no verso 12, e diz para Gideão: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha aí. E onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Ora, muitas vezes a gente se encontra assim, questionando ao Senhor, né? Por tantas coisas que acontecem. Mas o Senhor realmente, Ele é aquele que tudo vê, tem o controle nas suas mãos. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas, que não possa abençoar, né? Tudo isso aqui. E desde que nós chegamos aqui, os louvores falaram de clamor, falaram, né, de abrir os céus, falaram também de arrumar a casa, né? Então eu vejo que é uma noite profética. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele vai testificando, ele vai preparando tudo. Meu marido fala: beça, você está escrevendo por quê? Você não vai ler nada. Eu escrevo a beça, aí quando eu chego, Deus vai mudando tudo, sabe? E eu preciso ser obediente, não é verdade? Então, o povo, né, ele mais uma vez, ele se arrepende. E Deus levanta Gideão. E Gideão, ele se sente pequeno. Gideão, ele se sente incapaz, sabe? Mas ele não deixa de colocar para o Senhor aquilo que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo abandonado. Como eu e você, muitas das vezes nos sentimos. Questionamos o Senhor, nos sentimos abandonados. Mas Gideão nos deixa uma lição muito importante. Ele, mesmo com as suas questões, argumentando com o Senhor, ele abre o coração para que Deus cumpra o propósito. Deus dá uma missão para ele: olha, Gideão, você vai libertar esse povo. Ele reconhece a sua fraqueza, mas ele se coloca disponível para Deus. E Deus diz que é o próprio Deus que vai enviá-lo, que ele vai com a força que ele tem. Ora, ele achava que não tinha força nenhuma, mas porque Deus não nos olha, Deus não nos vê como o homem nos vê. Pequenos, fracos, cheio de debilidades, né? Deus vê valor em cada um de nós. Deus vê, porque é na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E Gideão se dispôs. Então, o primeiro segredo para mim e para você é estar atento àquilo que Deus está direcionando. Está com o coração quebrantado e disponível para o Senhor fazer aquilo que Ele quer, não o que eu e você queremos. Porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, sabe? E Gideão, ele se coloca nessa posição de disponibilidade. Senhor, se é o Senhor que está mandando, eu vou. Eis-me aqui, né? Esse é o posicionamento dele. Esse é um segredo para mim e para você. Se dispor a ir, porque sabe que quem vai com você é o Senhor. Amém? E Gideão, então, ele vai nesse desafio e muito atento às instruções do Senhor.
E a primeira instrução que o Senhor dá a Gideão, você vai ver aqui no verso 25, que diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Acerá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar com holocausto e use como lenha a madeira do poste de Acerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Segundo passo, você precisa romper com algumas coisas. Sabe, Gideão precisou romper com a idolatria daquele lugar. E a idolatria, ela nos engessa. A idolatria, ela nos paralisa. A idolatria nos faz colocar outro no lugar de Deus. E o primeiro lugar é do Senhor. Então, nós precisamos refletir sobre o que tem roubado o lugar de Deus na nossa vida. Com que nós ainda precisamos romper. Coisas que de repente ainda estamos presos. Sabe? De repente você ainda está preso à história do teu passado. Querido, o teu passado, aquilo que você fez lá atrás, que você hoje tem plena consciência que desagradou o Senhor, se você se arrependeu, se você pediu perdão ao Senhor, você foi perdoado. E a palavra diz que o Senhor não se lembra mais. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes queremos carregar essa bagagem, sabe? Aqui, ó, debaixo do nosso braço, para qualquer momento nós lamentarmos novamente tudo aquilo que nós fizemos lá atrás. Não faça isso, rompa. Porque se você já apresentou ao Senhor em arrependimento, o Senhor já te perdoou. E você precisa romper, porque isso impede de você prosseguir. Isso impede de você ter uma nova vida com Cristo, de receber o novo de Deus. Essas coisas vão te paralisando, vão minando a sua fé, vão fazendo que você coloque em dúvida o amor de Deus pela sua vida. Você precisa romper com aquilo que tem te aprisionado. Hoje em dia, quantas pessoas vivem no cativeiro do medo, vivem no cativeiro da idolatria, da religiosidade. Sabe, ele conhecia o que Deus já havia feito com os seus antepassados. Gideão sabia de todo o processo de libertação do povo. Sabe, eu e você, nós sabemos de tudo que Deus pode fazer, do que Deus já fez, sabe? Mas às vezes a gente fica como que incrédulos, achando que Deus ficou lá atrás. Não, Deus é presente hoje e Ele quer te dar uma nova realidade. Aqui Deus estava propondo para Gideão uma nova realidade de vida. Era o que? Sair daquela opressão dos midianitas. Não só para ele, mas para todos da sua casa, para todo o povo de Israel. E hoje Deus, quem sabe,
Não é você dentro da sua casa que Deus está te levantando para romper com aquilo que não agrada o coração de Deus e promover a libertação da tua família. Talvez você pense, mas só eu sou o único na minha casa. Querido, Deus só precisa de um. Só um precisa se dispor, porque é a partir dele, sabe, todos vão ser alcançados. Todos vão ser alcançados. Então se disponha hoje a lutar pela sua casa. Se disponha hoje a lutar por aquele parente, por aquele amigo no trabalho, por alguém que o Senhor coloca. O Senhor não coloca pessoas em vão na nossa vida, não. Deus coloca com um propósito. Um propósito. E quem sabe não é você o canal de bênção para ele. Sabe por que é você? Porque hoje você está aqui. Hoje você está ouvindo essa palavra. Hoje você está ouvindo essa palavra. E quando a palavra de Deus é ministrada, o nosso entendimento, ele se abre. Sabe? E quando você não é mais inocente naquilo, o Senhor vai cobrar de você. Vai cobrar de mim. Quando nós estamos inocentes no assunto, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a um novo viver com Cristo, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, não. Mas a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, olha, Deus vai cobrar de você, sim, a vida do seu irmão, a vida dos que te cercam, dos seus familiares, porque a palavra foi revelada a você, a verdade foi revelada a você. Então você precisa falar, sim, do amor de Jesus, porque esse amor um dia te resgatou. Você teve a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo, a partir do conhecimento dessa palavra. E Gideão, ele se dispôs não só por ele, mas por todo o povo de Israel. E o Senhor deu todas as estratégias para Gideão, para vencer aquele exército numeroso. E Gideão, ele foi muito prudente, muito diligente. Ele ficou atento a toda a instrução do Senhor. Tudo que o Senhor falava, ele fazia exatamente aquilo. E ele obtinha a vitória. E às vezes nós nos distraímos. Deus está falando, Deus está levantando pessoas no seu caminho para te alertar, para te conduzir. E às vezes a gente está tão distraído, tão ocupado com outras coisas, que não percebemos que o Senhor está usando aquela pessoa para a nossa vida. Sabe por quê? Às vezes ainda não rompemos com a nossa estrutura de orgulho, não rompemos com a nossa vaidade, achamos que somos autossuficientes. Sabe, e essa palavra é para mim e para você, que já conhece a palavra de Deus. Nós precisamos despertar, sabe? Porque às vezes, em meio às crises, né, nós achamos que vamos ficar imunes diante dos cenários difíceis. Às vezes a gente pensa que fica imune, porque a gente se julga, não, eu sou muito santo, eu sou muito obediente, e acha que está imune a um cenário desfavorável. Sabe, mas quando esse cenário chega, esse cenário de dificuldade chega, você vê, de repente, a sua fé vacilando. Às vezes você vê as suas forças se esvaindo. E quando isso acontece, você precisa voltar a cheirar, a sentir o cheiro das águas. Sabe?
precisa sentir o cheiro das águas do Espírito. Você precisa, às vezes, ficar sozinho, sim. Só você e Deus. Só você e Deus. E buscar nele, Senhor, me coloca na posição que o Senhor quer que eu esteja. Me ajuda a discernir o tempo. Me ajuda, Senhor, me dá a diretriz, me dá a direção para onde eu vou. Sabe? Eu tenho só um pedacinho que eu vou falar aqui do testemunho meu e de Marcelo. Houve um tempo que Deus pediu, né, que nós não somos daqui, somos de Niterói. E Deus disse que ia nos tirar de lá. Ora, por quê? Não estava em cenário de crise. Tudo bem, tudo tranquilo, trabalhando, levando a vida, tudo nos conformes. Estava na minha zona de conforto. E quando Deus falou com meu esposo, mais especificamente, que era para ele entregar o Isaac dele, que Deus ia levá-lo para outra terra, sabe? E que Deus tinha um propósito, ele de pronto ele obedeceu. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim: olha, Cláudia, Deus vai nos levar para outro lugar. Deus me pediu o meu Isaac. O meu Isaac é o meu emprego. É a minha zona de conforto. O que eu tenho? É a minha zona de conforto, é o meu emprego, a minha vida estabilizada aqui. E aí, eu não acreditei, claro. Não acreditei. E aí eu falei: não, vamos orar. Como assim? O que o Senhor tem conosco? Para onde? Né? Nós começamos a orar e ele disposto já, só faltava estar de mala pronta. Mas eu precisei passar por um processo. Por isso que eu digo que quando eu li essa palavra, eu me achei ali também. Porque Gideão, ele precisou também passar por um processo. Deus chamou, ele se dispôs, mas ele começou a pedir confirmação ao Senhor. Sabe? Parece incredulidade, mas eu entendo que não. Eu entendo que foi temor. Foi o medo de não estar discernindo o tempo, ou realmente aquilo que Deus estava dizendo. Ele só queria ter a certeza de que ele ia fazer exatamente aquilo que Deus estava mandando. Aí aqui, depois você pode até ler em casa, que ele começa a fazer umas provas com Deus. Ele fala assim, lá no 36, então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu na manhã seguinte. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite Deus fez o que Gideão havia pedido pela manhã, e a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Ora, Gideão começou a fazer prova com Deus, e assim eu fiz também, sabe?
era o medo, né, de não entender bem aquilo que Deus estava pedindo. Então, Gideão, ele passou por esse processo de fazer a prova com Deus. E eu passei também, e eu digo que valeu a pena, sabe? Porque quando Deus te dá uma direção e você cumpre o propósito de Deus, Deus, ele vai com você em todas as esferas. Deus foi com Gideão, e Gideão venceu os medianitas, que era um exército numeroso com apenas 300 homens. Deus deu a vitória e o povo de Israel pôde viver 40 anos após em paz. Em paz. Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, Deus, ele se revela a você. Sabe, ele se revela a você porque ele se revelou como Deus provedor. Ele se revelou como um Deus zeloso, como um Deus de amor. E ele é assim. Sabe, Gideão, antes, ele podia falar dos antepassados, como ele falou no início com Deus, do que os antepassados deles viveram, os milagres que eles provaram com Deus. Mas a partir desse posicionamento dele, ele pôde falar daquilo que ele viveu, de como Deus se revelou a ele, como Deus deu a vitória, como Deus entregou os medianitas nas mãos dele, sabe? E assim Deus fez. Hoje eu posso falar e testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, de como Deus foi conosco em todas as esferas, sabe? A partir de um posicionamento, você vai experimentar os milagres de Deus. Você precisa crer e desejar, sabe? Porque às vezes a gente ouve, até se emociona, porque é muito bom a gente ouvir o testemunho de outro, porque isso edifica a nossa fé. Alguém que passou um problema semelhante ao seu e venceu. Mas quando você pode falar do seu próprio testemunho, isso é muito mais gratificante, sabe? Porque você fica maravilhado com as coisas que Deus fez, sabe? Porque é o Senhor quem levanta pessoas para te abençoar. É o Senhor que levanta pessoas que você não conhece, você não espera, e essas pessoas chegam e testemunham a teu respeito, e você fica assim, como assim? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que opera milagres. É um Deus que Ele te chama, mas Ele não te abandona. Sabe, a queixa inicial de Gideão era que ele foi abandonado, que Deus abandonou o povo de Israel. Essa foi a queixa inicial dele. Mas ao final ele pôde dizer que foi Deus quem deu a vitória. Amém? Então, querido, tem coisas que a gente precisa entregar para o Senhor, a gente precisa romper. Sabe, eu jamais imaginava vir para essa cidade, porque eu não gosto de frio, eu gosto de calor, eu gosto de praia. Sabe, eu não imaginava, como eu nunca imaginei estar num altar pregando, mas o Senhor me pegou. Sabe, quando você começa a renunciar à sua vontade
e deixar a vontade de Deus, o governo de Deus vir sobre a sua vida, você experimenta coisas que você jamais imaginaria. Sabe, você experimentar a presença de Deus como nunca antes. O manifestar de Deus na sua vida como nunca antes. Esse Deus, ele se revela para mim e se revela para você também. E Ele quer se revelar a você nesta noite. Sabe, Ele quer jogar luz às suas trevas. E isso eu digo para você que não é só hoje. Isso é todos os dias. O Senhor precisa jogar luz nas nossas trevas. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, as nossas limitações e a nossa total dependência de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, para que o Senhor tenha liberdade de agir nas nossas vidas. Nós precisamos nos expor para Ele. Nos expor. Fala aquilo que você está sentindo para Ele. Fala. Às vezes você está se sentindo sozinho. Às vezes você está se sentindo abandonado. Mas o Deus de Israel, quando aquele povo clamou, o Senhor ouviu o clamor e levantou um libertador, Ele pode ouvir o seu clamor também. Ele está disponível para você. Amém? Então Gideão, ele se dispôs. Gideão, ele rompeu com aquilo que aprisionava. Ele rompeu com a idolatria. Ele rompeu com aquilo que trazia jugo sobre aquele povo, sabe? E ele se reconciliou de forma que ele restaurou o altar. Ele levantou um altar para o Senhor. Ele arrumou cuidadosamente o altar. E é isso que nós precisamos fazer. Arrumar cuidadosamente o nosso altar. O altar é a nossa vida diante do Senhor. Sabe, você precisa arrumar. Se voltar para o Senhor. Senhor, olha, sabe esse lixinho aqui, ó, estou tirando. Sabe isso aqui que tem me prendido ainda em alianças erradas? Ó, estou tirando. Sabe, vai tirando. Sabe, essa palavra é para você ir pensando e refletindo, pedindo ao Espírito Santo para te lembrar daquilo que você precisa se desvencilhar. Sabe, aquela bagagem velha? Vai se desvencilhando disso. Coloca diante do Senhor. E aí você vai ter os seus ouvidos abertos, sabe? Tudo começa com a nossa atitude. Quando você escolhe obedecer ao Senhor, você começa a se desvencilhar dessas coisas. E não é pesado não, tá? Não é. Você começa a identificar, sabe? Isso aqui não me cabe mais, a roupagem velha não me cabe mais. Você vai deixando, você vai tirando. E você vai restaurando o seu altar. Você vai ficando novamente fortalecido pelo Senhor. E aí, a promessa de Deus, ela vem e te alcança. As bênçãos de Deus vêm e te alcançam. Deus deu vitória a ele. E eu creio que você vai testemunhar. Você vai ficar perplexo com o que o Senhor vai fazer. Vai ficar perplexo. Você vai ficar assim: como isso aconteceu? Como essa situação mudou? Como o meu filho mudou? Como o meu marido, a minha esposa mudou? Você vai ficar, ó, de boca aberta. Quando você se posicionar diante do Senhor e apresentar a causa a Ele. Sabe? Deus vai fazer. Então, o que você precisa, questiona com Deus. Vai falando com Ele. O que você precisa romper hoje? Não perca essa oportunidade. Remova o orgulho, remova a vaidade, a religiosidade.
e você vai ver, você vai experimentar grandes coisas da parte do Senhor. E você vai ver que valeu a pena. A paz vai voltar, a alegria vai voltar. Sabe, os teus olhos vão começar a perceber quão grande é esse Deus. Amém?